Histórias assombradas. O abraço de um anjinho. Olá, Ana e Assombrados, muito prazer. O meu nome é Fulana e sou fã do canal faz pouco mais de 3 anos. Amo os relatos e a forma como você os lê. Já enviei esse relato, porém ficou faltando algumas coisinhas, então eu estou enviando mais completo agora. Já aviso que será um pouco longo, mesmo que tenha resumido. Então peguem suas pipocas, façam xixi e principalmente deixem o like. Quem não deixar o like, crescerá uma verruga na ponta do dedo. Não sou eu que tô falando, tá? É ela. Pode ler tranquila, o relato não terá nomes. Se caso tiver, estarão trocados. Ok. Esse relato me ocorreu no ano de 2019. Eu me formei em 2020 e atualmente sou bombeira. Durante um plantão, conheci uma criança, de aproximadamente uns 5 aninhos, e durante todo o atendimento ela ficava me olhando, até que veio falar comigo. Ela pegou na minha mão e me disse: "Tia, não chora, pois ele vai continuar a cuidar de você." Eu fiquei assustada e perguntei: "Ele quem?" E ela, em resposta, disse: "Você chorou e pediu que ele cuidasse mais uma vez, e ele vai cuidar." Foi aí que me lembrei de 2019. A minha história começa bem antes de nascer. Bem antes de eu nascer, eu acho, né? Antes do meu nascimento, minha mãe teve uma gravidez ectópica, que é a gravidez onde a criança é gerada nas trompas uterinas. E só descobriu que estava grávida quando a trompa se rompeu e tiveram que tirar o bebê de lá. Foi um choque em dobro e uma dor imensa. Meu pai já tinha 2 filhos, uma menina e um menino de um antigo casamento, antes de se juntar com a minha mãe, sendo meu irmão mais velho. Minha mãe diz até hoje que sentia que esse bebê que morreu era um menino. Minha tia, que tem a mediunidade muito aflorada, disse alguns dias antes da minha mãe perder o bebê que havia sonhado com um bebê menino, bem gordinho e bochechudo, num caixão, bem pequenininho. E para surpresa de toda a família, dias depois a minha mãe perdeu o bebê. Minha tia, desde pequena, vê diversos tipos de coisas, vultos, demônios, pessoas que já faleceram, mas isso é um relato para outra hora. Bem, a família dos meus irmãos por parte da mãe deles é uma família triste. Há muitas brigas, há desrespeito, bruxaria e várias coisas. Somente a avó, por parte de mãe dos meus irmãos, que é uma boa pessoa. De resto, são horríveis. Eles faziam questão de colocar na mente dos meus irmãos que naquela época tinham 4 anos, a minha irmã, e 13 anos o meu irmão. Que se o meu pai tivesse outro filho ou outra filha, ele se esqueceria deles e viveria só com a minha mãe e os novos filhos. Sendo que quando meu pai conheceu a minha mãe, ele deixou bem claro falando o seguinte: "Você me conhece e sabe que tenho 2 filhos. Eu só vou fazer uma vida com você se os meus filhos forem bem-vindos e bem tratados." O meu pai sempre tentou ao máximo proteger a nós todos, e onde não nos cabe, tanto ele quanto a minha mãe não ficam. Um ano após a morte do bebê, minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E foi aí que o inferno começou. Os comentários por parte da família dos meus irmãos vinham cada vez mais moldando a cabeça deles. Mesmo meu pai falando para eles que não era verdade. Você sabe como criança é, né? Principalmente novinhos assim. A mãe dos meus irmãos começou a adoecer e ficar cada vez pior, vindo a falecer pouco tempo após o meu nascimento. Ouvíamos comentários do tipo: "O fulano, no caso meu pai, só quer ficar com as crianças por causa do dinheiro que vão receber, e pipipi, popopó." Meu pai ficava pé da vida, mas não ficava batendo de frente para não assustar os meus irmãos, principalmente em um momento tão frágil como o que eles estavam passando. O ódio no coração dos meus irmãos crescia cada dia mais por mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu me lembro que eu e eles brigávamos demais. Todas as vezes que eles iam sair, me chamavam apenas para que pudessem usar o carro. Como assim usar o carro? 8 anos, me lembro que nós brigávamos demais. Todas as vezes que eles iam sair, me chamavam apenas para que pudessem usar o carro. E me deixavam bem claro isso.
Meu irmão conheceu uma verdadeira maledite com quem namorou, noivou e casou por uns 2 anos. Ela me tratava pior ainda. Graças a Deus o meu irmão se separou dela e hoje é casado com uma mulher muito melhor. E tem a minha sobrinha, que é a coisa mais fofa desse mundo. Esqueci de mencionar que por parte da mãe dos meus irmãos, ela tinha mais 2 filhos. Quando juntava todo mundo, o assunto principal era eu. Eles disfarçavam na frente dos meus pais para não deixarem claro o ódio, mas mesmo assim eu sentia. Minha mãe e meu pai sempre me defendiam muito. Meus pais falavam de como eles se divertiam antes do meu nascimento, relembrando lugares que após o meu nascimento já não existiam mais. Por isso eles não foram comigo. Porém, Ana, eu me culpava, pois na minha cabeça, com apenas 6 anos de idade, eu já pensava que eu era o erro e que talvez se eu não tivesse nascido, eles seriam muito mais amados pela família da mãe da minha irmã e estariam vivendo muito bem. Me lembro de uma noite em que sentei na cama, olhei para um lado e vi meus 2 irmãos dormindo, né? Olhei para o outro, vi meus pais dormindo. Sim, Ana, dormíamos todos no mesmo quarto, pois naquele tempo tínhamos uma casinha com 2 cômodos e um banheiro. Dividíamos um guarda-roupas e assim íamos tocando a vida. Sentei na cama e me perguntei o porquê que eu ainda estava viva. Se eu morresse, eles ficariam melhores e com toda certeza iriam voltar a ter o amor dos parentes. Chorei baixinho para não acordá-los e guardei para mim o que eu sentia. Pois na minha cabecinha eu já sabia que eles tinham muitos problemas. Não valeria a pena encher o saco deles com mais um, né? Olha que bobeira minha, né? Agora, aos 17 anos e cursando o 2º ano do ensino médio, conheci um menino que me apaixonei. Ele era carinhoso, bonito, atencioso, bem cuidadoso, no início pelo menos. Havia me apaixonado muito por ele e ele por mim. Decidimos namorar então. E no início é tudo muito lindo, muito romântico, né? Blá, blá, blá. Após alguns meses de namoro, os problemas começaram a aparecer. Eu nunca fui de contar os meus problemas para ninguém. Então, todas as vezes em que eu era humilhada, eu pensava que eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu me culpava, eu guardava para mim. Ana, mesmo com 1 ano de relacionamento, todas as vezes que íamos nos ver, eu e meu ex-namorado, eu é quem tinha que ir até ele. Se fôssemos sair para passear, eu é que pagava pelo lanche ou qualquer outra coisa. Ele passava por dificuldades com os pais dele, em quesito de depressão. A mãe dele era até que uma boa pessoa, já a tia era narcisista e fazia a cabeça da mãe dele. Então ele não conseguia um trabalho e lidava com seus problemas, que acabava descontando em mim também. Bom, eu não vou entrar em detalhes para não prolongar o relato. E calma, assombrados, pois o sobrenatural já virá. Quando eu tinha 12 anos, eu tive mais uma irmãzinha que apelidei carinhosamente de Cabrita. Como eu não conseguia demonstrar carinho por ela, em 2019 tive uma pequena briga com ela. Sim, Ana, ela tinha apenas 6 anos e eu briguei com ela. Eu era muito estúpida e peço perdão a ela sempre, pois sinto vergonha até hoje de ter brigado com ela. Na noite em que briguei com a Ruth, o meu ex-namorado e eu tivemos uma discussão também, pois ele havia brigado com os pais dele, descontou em mim e eu não me aguentei, xinguei ele também. Ele parou de me responder, me ignorou no WhatsApp por um dia inteiro. E de noite, Ana, o meu rosto estava inchado e dolorido de tanto chorar. Foi aí que me lembrei do meu falecido irmão. Eu não sei explicar, Ana, mas eu sinto desde pequena que o meu irmão falecido me protege. Eu tinha irmãos mais velhos, mas ao mesmo tempo eu não os tinha para contar o que acontecia. E também não tinha coragem de contar aos meus pais. Me lembro de naquela noite eu ir dar um beijinho de boa noite na minha irmãzinha, mesmo após ela já ter ido dormir. Me ajoelhei e implorei a Deus e aos meus guias que me permitissem sonhar com o meu irmão. Eu precisava conversar com alguém, eu precisava de alguém, pois daquela noite eu não passava. Como assim eu não passava?
Eu capotei, Ana. Simplesmente dormi em meio a lágrimas e foi aí que tudo começou. O sonho foi o seguinte. Descendo a rua da casa onde moro atualmente, tem uma pracinha enorme. Meu sonho se inicia nessa pracinha. Estávamos eu e minha mãe paradas na pracinha e uma mulher com cabelos longos, marrom, bem escuro, com um longo vestido preto, retalhado, segurava a mão de um menino lindo, moreno, com os olhos da cor dos da minha mãe. Um sorriso esplêndido, cabelos lisos iguais aos meus e a testa grande, igual ao da minha família toda. A mulher conversava com a minha mãe quando esse menino pegou na minha mão e me disse: "Temos pouco tempo, então precisa ser rápido, ok? Confie em mim." Eu apenas respondi que sim. Saímos andando pela pracinha conversando, quando ele me pediu para ver a minha casa, mas ele me pediu que fôssemos correndo. Saí em disparada para minha casa e assim que entramos em casa ele disse: "Eu já entrei várias vezes, mas nunca pude sentir realmente como é aqui dentro. Vamos tomar uma água? Você chorou demais." Ele falou: "Vamos tomar uma água? Você chorou demais." E eu disse que sim e fomos para a cozinha tomar água. Esqueci de mencionar que mudamos para uma casa maior, onde temos 4 suítes, um lavabo, sala, cozinha e quarto de bagunça. Quando ele passou na porta do meu quarto, ele parou e me disse que a partir daquele dia eu nunca mais me sentiria sozinha. Ele olhou para o relógio dele e me falou que o tempo estava acabando. Tínhamos que correr de volta até a pracinha. E nós corremos de volta para a tal da pracinha. Chegando lá, ele me parou, olhou nos meus olhos e me disse: "Olha, fulana, eu sei que não tá fácil e muitas coisas virão ainda, mas você vai conseguir. Eu te acompanho desde o dia em que voltei para perto de Deus. Estou cuidando de você e eu te amo muito." Ana, eu só o escutava com a cabeça baixa. Ele generosamente pegou no meu queixo, levantou cuidadosamente a minha cabeça, limpou a lágrima que escorria e foi naquele momento que recebi o melhor abraço do mundo. Um abraço que realmente juntou todos os pedacinhos dentro de mim. Um abraço que, sinceramente, não tenho palavras para descrever. Eu senti o cheirinho doce de bebê ao abraçar e senti uma paz inexplicável. Dali em diante fomos andando e ele foi me falando de coisas boas, notícias boas, que hoje em dia eu já não me lembro mais, não me lembro tão bem. Próximo à minha mãe, ele novamente parou, pegou na minha mão e me disse: "Bem, agora eu tenho que ir embora. Por favor, se cuide e se cure. Eu não posso dizer a ela, mas fala para a mamãe e para o papai que eu os amo e que eles estarão sempre sendo protegidos por mim. Enviei um presente a eles que logo mais fará 7 aninhos. Cuida dela por mim também e não se esqueça que eu te amo muito. Por favor, se cuida." Nesse momento, a moça de preto o chamou. Ele passou por mim e pela minha mãe e foi caminhando em direção ao que parecia uma luz com aquela mulher que não andava, ela meio que flutuava. A todo momento ele foi olhando para trás e acenando com a mão em despedida. O mais engraçado é que a minha mãe, Ana, parecia não ver o menino. Assim que ele saiu do meu campo de visão, eu lentamente acordei com o sol na minha cara. Porém, eu ainda sentia o abraço dele. Acordei sentindo uma paz enorme. Pouco tempo depois, o meu ex-namorado e eu terminamos e seguimos nossas vidas, cada um com a sua vida. Hoje em dia, aos 21 anos, quase noiva com o meu novo namorado, que mesmo após quase 3 anos de namoro, é uma pessoa maravilhosa que me enche de presentes e me trata incrivelmente bem, tive mais uma vez uma recaída e passei por longas 3 semanas sem querer levantar da cama. Em uma ocorrência, tive o prazer de conhecer a princesinha que me disse que ficará tudo bem. Há uns meses atrás, eu me lembrei também dessa história após fazer um serviço dentro de um shopping, que foi a primeira vez que eu enviei um relato. Bom, Ana, termino aqui o meu relato. Sei que não teve o "nossa, que sobrenatural", mas para mim foi um momento muito especial. Um sonho que considero uma visita do meu irmãozinho.
Obrigada por contar o meu relato. Um beijão e um mega abraço em todos. E um mega carinho atrás das orelhas dos bichanos. Amo o seu canal. Não deixem de deixar o like se curte o canal e os relatos. E se tiver um relato parecido, mande o seu relato para o canal. É isso aí. Se tem uma história parecida, conta pra gente. Ó, só vou recapitular o início do relato, tá? Ela disse assim, me formei em 2020 e atualmente sou bombeira. Durante um plantão, eu conheci uma criança de aproximadamente uns 5 aninhos e durante todo o atendimento ela ficava me olhando até que veio falar comigo. Ela pegou na minha mão e me disse: tia, não chora, pois ele vai continuar a cuidar de você. Aí eu, assustada, perguntei: ele quem? E ela respondeu: você chorou e pediu que ele cuidasse mais uma vez e ele vai cuidar. Aí que ela lembrou do irmão dela. Então essa criança veio dar o recado que, uma criança médium aí, que o irmão dela ainda tá cuidando dela, tá junto com ela. Que legal, né? Muito interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.